Então, vamos abrir no nosso livro, né, de estudo, que é Colossenses, capítulo 1. Hoje nós vamos falar do verso 24. Então, eu já deixei aberto a minha aqui. Se os irmãos puderem, então, abrir para me acompanhar, eu vou ler. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, nos estudos anteriores, dentro daquilo que Paulo escreve aos Colossos, nós enfatizamos a preeminência de Cristo na igreja. Falamos da sua obra da criação e redenção e da sua soberania, refutando assim as heresias que estavam sendo introduzidas ali na igreja de Colossos, dentre outros pontos que nós vimos. E hoje, sem retirar, obviamente, o enfoque do nosso Senhor Jesus Cristo, afinal de contas, é impossível estudarmos a palavra de Deus sem sermos conduzidos a Ele. E quando isso não acontece, precisamos ajustar o alvo. E é para isso que nós estamos estudando as santas e sagradas Escrituras. E louvado seja Deus, porque Ele nos encoraja. E para nos encorajar, Ele também nos deixou, conforme diz em Hebreus 12:1, uma nuvem de testemunhas, que esse verso ele faz menção ao capítulo anterior, que relaciona os conhecidos heróis da fé, e cujas trajetórias foram usadas para fortalecer a fé daqueles que vieram após, a exemplo dos apóstolos de Jesus. Então, nós somos privilegiados, porque além de nós termos, além da galeria desses homens, né, do Velho Testamento, nós também temos os que vieram depois. E o propósito de Deus nunca foi que esses homens fossem adorados, idolatrados, pois quem merece honra e adoração é o nosso Senhor Jesus, que também foi exemplo de fé e perseverança. Aliás, ele é, né, a fé, ele é a fé, a perseverança em pessoa, em espírito, para nós. Contudo, o nosso Senhor, conhecedor da sua criação humana, ele nos deixou os relatos, então, desses homens para nos ajudar na nossa trajetória de vida cristã. E hoje, dentro daquilo que estamos vendo em Colossenses, falaremos um pouco sobre o ministério de Paulo, que certamente foi um exemplo de cristão para todos nós. E eu confesso que quando eu leio ou estudo sobre Paulo, eu me sinto envergonhada. Mas que isso seja uma motivação para buscarmos cada vez mais obedecer o nosso Salvador. Amém? Como a maioria de nós sabe, Saulo, como antes era chamado, passou a ser chamado de Paulo pelo nosso Senhor, no momento em que o seu coração foi convertido a Cristo. Então, nós temos esse entendimento, nós temos essa informação a respeito de Paulo, né? E, de forma resumida, de acordo com o material que a gente está estudando, do Hernandes Dias Lopes, ele escreve, referenciando aí num outro autor, Russell Shedd, ou seja, nas palavras de Shedd, 4 aspectos que merecem destaque a despeito do ministério de Paulo. E ele coloca, então, no verso 24, um ministério de alegre sofrimento. Aí ele coloca, dos versos 25 ao 27, um ministério de serviço. No verso 28, um ministério pastoral. E dos versos 29 até os 4 primeiros versículos do capítulo 2, ele destaca o ministério de trabalho. Então, eu falei 4, né? Alegria no sofrimento, serviço, ministério pastoral e de trabalho.
E hoje, porém, nós falaremos sobre aquilo que está mencionado no versículo 24, que trata sobre a alegria no sofrimento. Então, guardemos esse título, digamos, né, para o nosso estudo, aqui do verso 24. E a partir dessas informações, eu gostaria até de ter aqui aqueles que se sentirem à vontade em participar, né, e em lançar uma pergunta. Então, agora a gente vai ter um momento, eu vou fazer uma pergunta e a gente vai participar juntos aqui, pode escrever ali no chat, quem se sentir à vontade. De me responder o seguinte: algum de vocês já se sentiu alegre em alguma situação de sofrimento? Justifique sua resposta. Então, quem quiser participar, vou esperar um pouquinho aqui. Vou me conter aqui para esperar. Vou repetir a pergunta. Você já sentiu alegria no sofrimento? Alegria. É verdade, Augusto. Só Deus, né? Sem Ele, impossível. Eu acho que todos estão pensando que não. Sim. Amém, pastor? Se quiser compartilhar alguma coisinha a mais, fiquem à vontade também. Calma, gente, calma, senão eu não consigo ler todos aqui. Devagar, devagar. Tá. Então tá, né? Então. Então fale ali. Vou chamar alguém aqui que quer falar ao vivo aqui. Olha, posso falar aqui? Estou tendo aqui uma participação ao vivo. Meu irmão tá falando que foi por meio do sofrimento que ele teve um encontro com Jesus. Então, isso trouxe alegria para o coração dele. Amém por isso. Então, na verdade, assim, essa pergunta, né, ela não tem uma resposta correta, não tem um certo ou errado. Né? Então, assim, isso vai muito da experiência, né, que a pessoa, que as pessoas vivem, né. Ó, meu pai tá falando que não, né, a Ana tá falando que ninguém consegue. Ó, o Augusto falando que o Dan é bênção, amém. Olha só, o pastor Faustino colocando, né, que quando o filho dele esteve na UTI, eles tiveram alegria porque teve união no lar e na igreja. E é verdade, a gente percebe mesmo que quando a família passa, assim, por alguns momentos, né, acaba unindo algumas situações conflituosas, especialmente no âmbito familiar, acaba que as pessoas ficam com o coração mais sensível, né? Mas isso tudo também depende muito, né? Como eu falei, da experiência da pessoa, da vivência, é muito particular tudo isso. E não cabe a mim, né, colocar aqui o que é certo e o que é errado. Então, a gente pode pensar que, tá, e aqui o nosso texto está falando alegria no sofrimento. Então, será que aquele que sente alegria no sofrimento é uma espécie de masoquista que gosta de sofrer? Será que Paulo gostava de sofrer? E porque eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio sobre Paulo, eu só consigo imaginar ele sofrendo.
E como eu falei, eu não sei no que e quais experiências que os irmãos tiveram quando compartilharam as suas respostas. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Jesus. E quando eu penso sobre isso, eu respondo por mim. E o que eu respondo, compartilho com vocês, é que muitas vezes, mesmo sem sofrimento, olha só, eu não me sinto feliz. E isso é preocupante, não é verdade? Nós somos seres muito instáveis. E será que alguém de vocês também agora, quem quiser compartilhar, pode, mas não é, né? Agora eu não vou conseguir dar atenção aos comentários, mas será que alguém também se sente assim, muitas vezes, né? Se sentir, não se sentir feliz, mesmo sem um motivo aparente. Isso acontece. Às vezes a gente não tá bem, né? E eu acho isso muito triste, apesar de ser algo normal, né? Ainda mais nos dias de hoje, com tantos problemas que as pessoas enfrentam, com ansiedade, depressão, mas isso não é bom. E aí a gente tem que lembrar o quê, né? Que Paulo, ele estava, qual que era a circunstância que ele se encontrava? Ele estava preso. E eu acredito que estar preso não é um motivo de alegria para ninguém, né? E conforme nós vimos, Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar, e para quem tiver interesse em conferir essa informação, pode ler o capítulo de Atos 28, finalzinho do livro. Ah, mas então ele estava numa prisão domiciliar, por isso que ele não estava triste, tão triste. Não justifica, né? Ele tinha um guarda, ele estava impedido, ele tinha muitas restrições. E essa era a realidade de Paulo, preso, vigiado como um homem perigoso. É interessante que no passado, Paulo de fato foi um homem perigoso. Ele sentia prazer em matar os cristãos. No entanto, no tempo em que ele fazia aquilo, ele era considerado um homem normal, um homem justo perante os romanos. E agora, convertido a Cristo, verdadeiramente cristão, igualmente aqueles que ele perseguia no passado, agora ele estava aprisionado. Então, acompanhem lá no início do verso 24, quando fala assim, agora. Portanto, agora, quer dizer, naquela atual conjuntura, que Paulo estava preso. Aí ele coloca, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E continua, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Sabemos que Colossos não era responsável pela prisão de Paulo, correto? Se não era pelos colossenses, porque Paulo estava... Por que Paulo estava preso, então? A gente já deu algum palpite, né? A maioria de nós conhece a história de Paulo, mas só para a gente reforçar. E aqui, prestem bem atenção na resposta para essa pergunta, porque ela explica praticamente o motivo pelo qual ele se sentia alegre. Então, por quem Paulo estava preso? Qual era a razão? Qual era o motivo? E a resposta é por causa de Cristo. E aqui, voltando um pouco naquele momento que a gente fez aquela reflexão em conjunto, né, acerca do que nós pensamos e de quais sofrimentos cada um de vocês pensou quando respondeu a pergunta, vamos fazer uma outra reflexão agora. E também, como eu falei, quem não quiser não precisa compartilhar, é só uma reflexão. Será que alguma vez você, já sofreu por causa de Cristo? Eu acho que essa pergunta é algo assim muito... Eu acho que eu não tenho nenhum adjetivo para colocar.
Mas vamos pensar, será que a gente já sofreu por causa de Cristo? Queridos, eu não sei qual é o seu motivo e qual a sua resposta. Mas o objetivo de estudar a Bíblia não é um momento da gente trocar opiniões a respeito de um texto bíblico, mas sim compreender o que o texto tem a nos revelar, a fim de compreendermos qual é a atitude bíblica e, portanto, correta de como devemos proceder diante de determinada situação. Nosso intuito, portanto, é entender como o Senhor nos orienta no tocante ao sofrimento dos seus fiéis aqui na terra por causa de Cristo. Então, é nisso que nós precisamos agora, neste momento do estudo, focar. Vamos entender, então, o que ele quer dizer quando escreve. Encho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. É sabido que o sofrimento de Cristo chegou ao fim. O sofrimento aqui mencionado não diz respeito ao sofrimento expiatório ou vicário de Cristo, que quer dizer o sofrimento, o sacrifício daquele que não cometeu pecado por aqueles que cometeram. Neste caso, toda a humanidade. A palavra vicário, que vem do latim, que no caso que do latim é vicarius, significa substituto. É o mesmo que você ter uma dívida e alguém pagar por você. E aí você fica com o nome limpo, de novo. Foi o que Cristo fez por nós ao morrer naquela cruz. No entanto, essa substituição ela só possui força e poder porque foi feita por Jesus. Imaginemos, então, que Jesus não tivesse se sacrificado por nós. Vocês acham que outro poderia vir e morrer no lugar de Jesus a fim de salvar a humanidade? Não. Somente Cristo tem o poder perdoador de pecados. E o que teria acontecido com Cristo se ele não tivesse se sacrificado pela humanidade? Será que ele teria algum tipo de condenação? Também não. Ele permaneceria à destra do Pai e continuaria a ser quem ele é, o Jesus Cristo, Filho de Deus. Quem sairia perdendo nessa história seria a humanidade. Por isso é tão importante termos essa compreensão, pois nenhum outro tem este poder perdoador e salvador. E deveríamos nos lembrar disso todos os dias das nossas vidas. Portanto, quando Paulo se refere aqui no texto às aflições de Cristo, ele não está insinuando que ainda resta algum sofrimento expiatório relacionado à morte sacrificial de Jesus. Mas ele está se referindo ao corpo, que somos nós, a igreja de Cristo nesta terra. Sendo assim, a motivação de Paulo para continuar sofrendo era beneficiar e edificar a igreja de Cristo. E esta relação está atrelada à preocupação dele com a igreja de Colossos, pois aquela igreja, como vimos, estava firmada em Cristo. No entanto, estava sendo invadida e ameaçada com falsos ensinamentos. E isso preocupava o apóstolo Paulo. Trazendo para os nossos dias, será que é isso que acontece conosco? Será que nós nos preocupamos com as igrejas que estão recebendo falsos ensinos? Talvez a maioria de nós aqui já deve ter passado por mais de uma igreja, e são vários os motivos que levam a pessoa a fazer isso, seja mudança de cidade ou, né, a própria distância que às vezes a igreja tem, mesmo sendo na mesma cidade, né? Então, muitas são as razões que a gente sabe. E sem fazer qualquer julgamento pelo motivo que
que o impulsionou a mudar de uma igreja, se for o teu caso, ou sair de determinada igreja, e até hoje você ainda não está congregando, a gente pode levantar o seguinte: de acordo com pesquisas nas portas da igreja, nas tricotadas da vida, que não tem nenhuma pesquisa aqui, como é que eu posso dizer, oficial, mas quando a gente conversa com as pessoas, né, a gente sabe que muitas pessoas mudam ou saem e não voltam para uma igreja por motivações envolvendo problemas de relacionamentos, dos mais infinitos tipos, seja ministerial, né, envolvendo alguma briga por algum posto de liderança, seja por não conseguir se entrosar com os membros, seja porque agora tem uns motivos que parecem ser engraçados, gente, mas já vi disso. Seja porque o culto é muito longo, ou porque atrasa. Já ouvi também porque, olha, essa para mim é... Mas eu vou falar, tá? Ainda bem que eu não sei dos motivos de vocês aí, mas eu preciso falar. Também porque já ouvi falar assim que a banda não era boa, seja porque não dá para bater palma, aquela igreja não é avivada, ou porque a juventude é muito parada. Esses motivos aí. Mas dificilmente eu vejo alguém, né, que sai de uma igreja por ela não ser bíblica. E fugir dos padrões deixados na palavra, né? Ou sai porque o nome de Deus não tem sido exaltado. E eu estou colocando tudo isso porque nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de coisas que entram na igreja, estamos falando das preocupações que cercavam Paulo. E aqui fica, então, um desafio para um alinhamento de foco, seja qual for dos cenários aqui apresentados, que você, porventura, tenha se identificado. E, se você fizer parte de uma igreja bíblica, saiba também que isso não é um motivo por comodismo ou relaxamento. Até porque, né, nessa terra, todas as igrejas, elas são imperfeitas e carecem da misericórdia de Deus. Todas as igrejas são feitas de crentes e descrentes. Contudo, quanto mais fiel a Cristo for a igreja, mais perseguida ela será. E aqui eu não estou nem falando de igreja agora, né? Não estou falando assim de um templo físico, mas a igreja como reino estabelecido na terra. Então, a igreja como reino estabelecido na terra, ela passará e ela passa por perseguições. E qual é o tipo de perseguição, ou quais, né, os tipos de perseguições que a igreja fiel sofre? São inúmeros. Né? Em nosso país, como a gente comenta algumas vezes nos nossos estudos, com a graça de Deus, nós temos liberdade de culto. Nosso país tem liberdade religiosa. Nós não sofremos perseguições de morte por confessarmos a Cristo, como, por exemplo, ocorre nos países que professam Maomé, por meio da religião islã. Vemos hoje que a Igreja de Cristo ela tem sido muito atacada no ambiente familiar. Nós vemos inversão de valores dentro dos lares. A sociedade tem afrontado a criação divina, ao passo que querem decidir, por exemplo, o seu próprio gênero. A igreja é afrontada quando não há tolerância para o pecado, quando há flexibilização para divórcio, casamento de pessoas do mesmo sexo. E tantas aberrações que se estendem, que afetam crianças, inclusive. E de que forma a igreja é ofendida? Quando ignora a supremacia de Cristo, deixando os seus ensinamentos de lado. Então, meus irmãos, se não sofremos por tudo isso, mesmo que isso não tenha chegado em nossos lares com a graça de Deus, precisamos clamar ao Pai.
para que Ele abra os nossos olhos e não permita que nos conformemos com esse século. Se, porventura, né, você é daquela pessoa, né, é daquele tipo que fala assim, em relação a essas coisas que a gente comentou, tá tudo bem, eu respeito, né? Tem algum problema, meu irmão? Porque eu não digo que nós temos que tacar pedra naqueles que estão indo contra os ensinamentos bíblicos. Mas, quando a gente se coloca numa posição de imparcialidade, digamos assim, né, a gente também não está agindo da forma correta. E, realmente, esse assunto é muito delicado. E se pronunciar a respeito disso é somente com a misericórdia e sabedoria de Deus. Então assim, eu trouxe esses exemplos, eu sei que são pesados, mas a gente precisa falar sobre isso, porque eles estão muito próximos de nós, e com frequência, a cada dia que passa, eles vão criando uma proporção cada vez maior. E ontem até compartilhar com vocês aqui uma situação, eu estava conversando com uma amiga cristã que iniciou um mestrado na área de direitos humanos. E ela compartilhou que ela tá se sentindo muito pressionada no mestrado. Não pelo fato do mestrado ser algo complicado, puxado, ler muito, não nesse sentido também. Mas o que ela estava falando? Ela estava falando que quando ela começou esse mestrado, né, o intuito dela era poder utilizar mecanismos legais para ajudar os menos favorecidos, os injustiçados, aqueles que são enganados, como o próprio nome, né, direitos humanos. Só que ela se deparou com uma realidade e uma busca de direitos humanos que ela ficou decepcionada. Hoje, quando você fala em direitos humanos, você não vai mais, pelo menos na minha cabeça, se eu pudesse, até poderia ter colocado na projeção aqui uma fotografia, eu colocaria talvez a fotografia de uma criança africana passando fome, ou pessoas presas em situação decadentes, humilhantes. Quando eu penso em direitos humanos, é essa visão que me vem à mente. Só que não é isso que eles estão preocupados, não são essas pessoas que eles estão preocupados. Eles estão preocupados com os direitos humanos daqueles que buscam igualdade perante a sua escolha sexual. A briga é por essas pessoas. E com quem que acontece essa briga? Com a igreja. Eles culpam quem? Eles culpam a igreja. Então, percebem que há uma distorção de valores, há um ataque sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E então, de fato, a igreja, como reino, sofre perseguição. E queridos, o intuito desse nosso estudo é que nós sejamos confrontados mesmo a sofrer por isso que está acontecendo. E no livro do Hernandes, a gente encontra a seguinte frase: os cristãos que não experimentam as aflições de Cristo talvez estejam cortando as suas raízes para torná-las mais leves. Peçamos sabedoria ao Senhor, amados, para enfrentarmos as aflições e confrontarmos aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Temos que entender que nós somos embaixadores de Cristo e não podemos nos calar. Então, é nesse sentido que o verso trata sobre sofrimento. Assim como o mundo perseguiu a Cristo,
persegue a igreja por causa de Cristo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Deste modo, apesar de Cristo não estar mais fisicamente no mundo, as aflições, como setas destinadas a ele, cravam-se em seus seguidores. Vamos conferir mais alguns textos bíblicos que refletem essa realidade. Abram comigo Marcos 13, 13. Marcos 13, 13. Acho que eu já vou pedir aqui. Bom, se bem que não vai adiantar, porque sou eu que vou procurar e vou ler aqui, né? Então, vamos lá. Marcos 13, 13 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. Outro livro, João 15, 18. João 15, 18 diz o seguinte: João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E, nossa, nós teríamos vários e vários textos para compartilhar, mas eu vou compartilhar mais um, como a gente está falando aqui de Paulo. Vamos lá para Atos 9, 4 e 5. 9, 4 e 5. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Incrível, né? Só Jesus mesmo para mudar. Então, ele tem esse poder e a gente tem que crer nisso. E algo interessante que a gente, para mencionar, é que os apóstolos, eles se alegravam em sofrer por Cristo. Em Atos 5, 41 diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Paulo diz em Filipenses que recebemos o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. 1 Pedro 4, 15 e 16 diz que quando o cristão sofre por causa de Cristo, deve considerar isso uma honra. Na ministração do culto de oração de quarta-feira, o nosso pastor Faustino, ele também falou sobre isso, e sobre perseguições, né? E ele mencionou vários versos, e um deles que me marcou também, que está lá em Mateus, esse eu vou ler também. Mateus 5, 10, 5, do 10 ao 12, que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, perdão, eu vou ler do 10 ao 12. Eu falei 10 e 12, então eu vou ler de novo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus,
pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Prosseguindo, Paulo sofreu aflições provocadas por inimigos de Cristo. Ele enfrentou falsas acusações, motins, conspirações, açoites, isso tanto dos judeus quanto dos gentios, que também se voltaram contra ele. Enfrentou a cadeia e prisões e foi colocado no banco dos réus, condenado à morte. Paulo, como foi dito, ele sofreu por causa dos gentios. Revisemos ali, na parte do verso 24. Me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É sabido que o apóstolo Paulo foi escolhido apóstolo dos gentios. E o motivo pelo qual estava preso em Roma era por causa do seu ministério voltado aos gentios. E o seu sofrimento não era somente externo, mas interno. Eu acho incrível isso. De que forma? Ele sofria tanto porque ele estava sendo perseguido, isso afetava ele, né? Mas também pela luta espiritual que era acometido por causa dos gentios. Sofrimento por luta espiritual. Talvez algum de nós já passou por isso. Luta espiritual. Ou por si próprio, ou por algum familiar. Mas Paulo, ele sofria até mesmo por aqueles que ele nem conhecia face a face, como a gente tem visto a exemplo de Colossenses, da igreja de Colossos. Paulo sofria por aqueles crentes, por saber que algo de ruim estava acontecendo com eles. E conforme já mencionamos, Paulo, que antes era motivo de era motivo de sofrimento, ele era perseguidor e lutava de todas as formas para destruir a igreja. Agora, ele sofria, ele era perseguido e ele lutou para edificar a igreja. E esse sofrimento por Cristo e, consequentemente, por sua igreja, pela igreja de Cristo, enchiam o coração de Paulo de alegria. Então, conseguem perceber essa mistura de sofrimento, mas que trazia satisfação, porque era por Cristo que ele estava sofrendo. Paulo não estava preocupado com ele mesmo. E quando eu penso nisso, eu lembro que eu gostava, no início da minha caminhada, né, com Cristo, várias pessoas passam, né, pela nossa trajetória, e eu me lembro que tinha uma frase, não é aqui era uma outra igreja que eu congregava. Eu lembro que tinha uma frase que eu gostava muito de ouvir quando eu estava passando por alguma tribulação, né, algum sofrimento, e realmente é uma frase que traz muito acalento ao nosso coração, só que ela precisa ser bem interpretada, que diz assim, Andressa, Deus tem o melhor para você. Quando alguém fala isso, nossa, enche os olhos, não é verdade? Só que a gente precisa entender. Daí dependia muito do que estava acontecendo na minha vida. Então, quando eu via aquilo, eu pensava em tantas coisas. Só que as coisas que eu pensava eram naquilo que eu estava, naquele momento, necessitando. E, geralmente, alguma necessidade material, algum emprego, sabe? Nossa, não conseguia, vamos supor, estava sofrendo porque não tinha conseguido um emprego. Deus tem o melhor para você. Claro, eu creio sim que Deus ele tem reservado para cada um de nós, só que não é nesta perspectiva que a gente precisa focar, percebem? Então, esse Deus tem o melhor para você, às vezes ele é utilizado de uma forma para trazer um bem-estar que não é verdadeiro e às vezes não é no sentido bíblico, então a gente tem que ter cuidado com isso. Só que lendo a palavra, eu sei, sim, que o Senhor cuida de cada um dos seus filhos.
E eu me considero muito mais abençoada do que mereço. Afinal, não mereço nada. Só que eu acredito que não é esse tipo de coisa melhor que o Senhor deseja que busquemos nele, mas sim sentir o que Paulo sentia quando buscava completar a carreira que lhe era proposta por causa de Cristo. É muito mais profundo do que nós conseguimos pensar ou imaginar. E, ao contrário do que muitos cristãos pensam, Paulo não perguntou ao Senhor o que ele iria ganhar com tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas a preocupação de Paulo era quanto Deus permitirá que eu contribua. Percebem a diferença? E eu também não posso aqui deixar de mencionar um outro texto bíblico que está lá em Romanos 8, 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu confesso que eu fiquei numa batalha muito grande quando eu elaborava essa exposição, claro, apoiada no material de estudo que a gente tem, mas porque quanto mais eu lia, mais envergonhada eu me sentia. E continuo me sentindo, porque o que eu faço como cristã não chega nem na unha de Paulo. E isso que Paulo se considerava o pior. Então, imaginem, né? Mas Deus, ele é grandioso, bondoso, maravilhoso, misericordioso. E eu orei ao Senhor falando isso. E eu fui ministrada pela sua palavra, que não é que ele não se importe, não é que ele vai se importar conosco só quando a gente sofre por Cristo. Não é isso. Não é esta a mensagem que eu quero que os irmãos gravem isso. Então, né? Ele se importa com cada um. Ele se importa cada vez que nós sofremos. Só que quando começamos a aprender mais dele, nós vemos que muitas coisas pelas quais nós sofremos não merecem nosso crédito e desperdício do nosso tempo. Conseguem compreender? Só que para entendermos isso, é necessário não apenas termos o conhecimento da glória que nos está proposta, como a gente leu agora aqui em Romanos, mas crermos nela verdadeiramente e já vivermos ela, conforme as palavras de Paulo. E ele fala também em Romanos 18:8, porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E para que isso aconteça, assim como Jesus, nós precisamos clamar, como Jesus clamou no Getsemane. Quero ler também Mateus 28:39. Mateus 28:39, que diz o seguinte: opa, para variar, eu anotei aqui errado, né? Vamos lá, irmãos da Bíblia, onde está o texto que fala de Jesus? Será que é Marcos, no Getsemane? Quem achar primeiro, não tem 28 no Marcos. Me ajudem aí. Que vergonha. Não, gente, estamos aqui, né? Somos imperfeitos, né? Tô procurando aqui. Mateus 26, 33. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Mateus 26:36. Eu quero ler, então, com os irmãos, o verso
38, que diz, quando Jesus orou, ele disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Aqui ele está falando, né? Ficai e vigiai. Perdão, mas quando ele fala... Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice... Não, desculpa. É quando Jesus fala assim. Jesus, ele clama e ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele fala isso. Jesus, ele clama ao Senhor. Jesus, ele está sofrendo e ele clama ao Pai. Em Hebreus 12:12, que diz o seguinte também, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. E para finalizar, eu quero compartilhar com os irmãos um trecho de uma devocional que nós lemos ontem, de John Piper. Então, eu separei alguns trechos e eu gostaria de ler e, ao final, orar com os irmãos. Quando ocorrer algo em sua vida que pareça ameaçar seu futuro, lembre-se disso. As primeiras oscilações da bomba não são pecado. O perigo real é ceder a elas, entregar-se, não inclinar, não iniciar nenhuma luta espiritual. E a raiz dessa rendição é a incredulidade, um fracasso em lutar pela fé na graça futura, um fracasso em estimar tudo o que Deus promete ser para nós em Jesus. Jesus nos mostra outro caminho, não sem dor, nem passivo. Então, siga-o, derrame sua alma ao Pai, descanse na soberana sabedoria de Deus e fixe os seus olhos na alegria que está diante de você, nas preciosas e magníficas promessas de Deus. Eu quero orar. Querido Deus, Pai de amor, obrigada, Senhor. Obrigada por nos amar. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos exige nada, Pai. E isso que aprendemos aqui é fruto, Senhor, do teu amor para conosco. Nós somos falhos, somos carnais e carecemos, Senhor, da tua graça. E carecemos, Senhor, da tua presença. E pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo atue em nós de maneira que possamos ter a compreensão a respeito do sofrimento. Tira, Senhor, todo o egoísmo do nosso ser, todo o conformismo pelas coisas que acontecem, especialmente aquelas que acontecem e que não nos afetam diretamente. Tira de nós, Pai, esse sentimento que temos muitas vezes, essa frieza do nosso coração, Pai. Senhor, queremos aprender, como o Senhor deixou aqui, ensinamentos a respeito de Paulo, que sofria, Pai, por aqueles que ele nem conhecia, mas por saber que eles estavam com a possibilidade de serem condenados ao inferno, Pai. Isso gerava sofrimento no coração de Paulo. Que isso gere sofrimento em nosso coração, Pai. Que possamos, Senhor, buscar em Ti o regozijo para os nossos sofrimentos, Senhor. Mas que não sejamos, como eu disse, egoístas, Pai. Que os nossos sofrimentos não estejam simplesmente centrados em nós, no nosso ser, nos nossos queridos, Pai.
mas que elas se estendam, Pai, àqueles que precisam de uma mão, que precisam receber ajuda. Ó Senhor amado, nós sabemos que nós não temos poder nenhum e nós não temos nada a oferecer, mas o Senhor nos ensina a buscar a Ti e que buscando a Ti nós possamos ter esse coração que Te alegra, ter esse coração que nos aproxima do Senhor, ter esse coração que, apesar de qualquer sofrimento, possamos estar alegres, porque temos a promessa da salvação, porque temos a promessa da eternidade ao seu lado. E eu oro, Senhor, se tem alguém aqui hoje, Pai, que ainda não experimentou ter esse relacionamento contigo, Senhor, que ainda não teve essa compreensão, Pai, a respeito das tuas promessas, eu peço que o Senhor esteja visitando, Pai, esse lar, esse coração, essa família, essa alma, Pai. Em nome de Jesus. E que a tua graça possa se estender, Pai, àqueles que não te conhecem. Perdoa-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa indiferença diante de tantas circunstâncias ruins. Nós oramos, Pai, te dando graças por mais um estudo. E eu peço, Senhor, que o Senhor complete aquilo que faltou falar, que o Senhor corrija aquilo que eu disse de errado, Pai. E que o teu Espírito Santo haja de forma perfeita, que somente ele tem esse poder. Em nome de Jesus. Amém.